E a questão do fundamentalismo, o que nós podemos dizer a respeito disso? Ele pediu vigilância contra todo tipo de fundamentalismo religioso. O que pensamos nós, como adventistas do sétimo dia? Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, quer dizer o dia de 24 horas, que Ele assinalou pelo nascer e o pôr do sol. É nisso que nós cremos. É nisso que um adventista crê. Independentemente do que o mundo diga, nós ficamos com a palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Isso é fundamentalismo. E o fundamentalismo cria problemas em todas as religiões mundiais. Gera problemas. Esta é uma interpretação fundamentalista das Escrituras. O protestantismo, ele entrou com a doutrina de que ele precisava ter algo de sólido, algo de muito concreto e de inquestionável, e esse muito concreto e inquestionável é um códice, um livro, chama-se a Bíblia. Pronto. Então o que está na Bíblia é a revelação, e o que não está na Bíblia não é revelação e acabou. Assim como as outras formas de radicalismo religioso, ele, o fundamentalismo, exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Segundo a revista Veja, quem são os fundamentalistas? São aqueles que interpretam literalmente os textos sagrados. Uma autora importante aí nesses estudos sobre religião, uma ex-freira católica, Karen Armstrong, no livro Em Nome de Deus, define assim os fundamentalistas: cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida. Não é bem assim, porque eu sou criacionista e não rejeito totalmente as descobertas da física e da biologia. Eu rejeito aquilo que é filosófico, metafísico, mas o que é científico a gente aceita numa boa. Mas enfim, deixa para lá essa questão. São aqueles que rejeitam então as descobertas da biologia e da física sobre as origens e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Gente, quem é o grupo que hoje ainda insiste na literalidade do Gênesis, os primeiros capítulos, criação, dilúvio, e que crê que esse livro é histórica e cientificamente confiável? Que grupo é esse? Uma minoria absurda nesse planeta. Você sabe o nome deles, né? Olha só. Qual é a posição do Papa agora com relação... Já sabemos qual é a posição dele sobre o meio ambiente, sobre a questão do trabalho, sobre a família, mas o que ele pensa sobre os fundamentalistas? Isto: Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas. Isso foi publicado, ele disse isso mês passado. Ele diz que fundamentalismo é fechar-se a outras ideias e ter ideias únicas. Olha o que ele define. E naquele congresso havia jovens, como vocês aqui, que aplaudiram essa posição do Papa, de não querer que as pessoas sejam fundamentalistas. Ele não quer que as pessoas creiam na literalidade da Bíblia, não quer que as pessoas tenham uma mente fechada, segundo a posição dele. Mas quem são então os fundamentalistas? Esse livro aqui é muito revelador. Ele foi publicado pela Paulinas, uma editora católica, e é uma obra acadêmica. E lá num capítulo dele, o autor define essa questão e diz assim, que o criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica. Ao contrário, trata-se de um fenômeno moderno ligado primariamente aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano. Eles colocam num só parágrafo essa relação entre criacionistas e fundamentalistas. Antes do 11 de setembro, fundamentalistas eram basicamente os terroristas islâmicos. Após, outros grupos têm entrado nessa definição, especialmente os tais dos criacionistas. Isso aqui é perigoso, gente. No mesmo livro, o autor corretamente diz o seguinte: a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele dá nome, então, a esse povo. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919,
Olha há quanto tempo, hein? Seu autor, o primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein Jr. Foi o primeiro adventista brasileiro, na verdade, o primeiro batizado no Brasil. Percebem como os próprios católicos estão agora dizendo quem são os tais dos fundamentalistas? Uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi, e ainda é, continua dizendo aquele livro da Paulinas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizando a leitura literal da Bíblia, base para sua afirmação de que o sábado seria o verdadeiro dia de repouso ordenado por Deus. Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. O que pensamos nós, como adventistas do sétimo dia? Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, quer dizer o dia de 24 horas, que Ele assinalou pelo nascer e o pôr do sol. É nisso que nós cremos. É nisso que um adventista crê. Independentemente do que o mundo diga, nós ficamos com a palavra de Deus. Essa é a nossa fé. O Papa Francisco se tornou agora pela manhã o primeiro pontífice a discursar para o Congresso dos Estados Unidos. Ele saiu em defesa das minorias, pediu que os americanos não virem as costas para os imigrantes sem documentação e criticou todas as formas de fundamentalismo. O Papa Francisco foi recebido no Congresso por 2 católicos, o vice-presidente Joe Biden e o presidente da Câmara dos Deputados, John Boehner. Discursou em inglês e foi bastante aplaudido diversas vezes. Lembrou os parlamentares de seu dever de defender a população, especialmente os mais vulneráveis. Ele pediu vigilância contra todo tipo de fundamentalismo, religioso, ideológico e econômico. E a pergunta que o repórter fez ao Papa Francisco foi a seguinte: o que você pensa sobre o fundamentalismo? E essa foi sua resposta. Um grupo fundamentalista, apesar de poder não matar ninguém, apesar de não golpear ninguém, é violento. A estrutura mental dos fundamentalistas é violenta em nome de Deus. Senhoras e senhores, se você não considera esta citação do Papa Francisco nem um pouco perturbadora, das duas uma, ou você não sabe direito o que é fundamentalista, ou você está assistindo muita novela. Porque esta citação feita pelo Papa Francisco foi uma virtual declaração de guerra contra todos os verdadeiros cristãos que creem na Bíblia de verdade. Sabe, a palavra fundamentalista, apesar de você já ter ouvido ela demais para lá e para cá, depois do fiasco de 11 de setembro. Então, quando você pensa em fundamentalismo, se lembra de islamismo radical e terrorismo. Mas você sabia que o termo fundamentalista originalmente foi cunhado para definir cristãos? Sabe, houve algumas conferências bíblicas entre 1878 e 1897, chamadas de Conferências Bíblicas de Niágara. O fundamentalismo surgiu dessas conferências. Então, o fundamentalismo floresceu nos Estados Unidos por volta de 1901 e floresceu como resultado de cristãos querendo lutar contra a maré de secularismo e darwinismo e alta crítica. E estava invadindo a igreja para desafiar a verdade bíblica. Eles queriam a verdade bíblica de volta. É assim que surgiu o fundamentalismo. E atualmente há 5 doutrinas, 5 formas de definir um fundamentalista. 2 delas são: se alguém crê que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, ele é fundamentalista. E se um indivíduo crê na segunda vinda de Cristo, literal, física, pessoal, este indivíduo é um fundamentalista. Eu sei que pode ser duro para muitos de vocês aí fora acreditar que realmente o Papa Francisco ou qualquer outro bispo católico realmente crê que uma pessoa aceita que a Bíblia é infalível, palavra de Deus, e que Jesus Cristo irá voltar literalmente e pessoalmente à Terra, sejam pessoas dignas de serem definidas como fundamentalistas violentos. Mas sabe o que? É exatamente isso que eles pensam. E se você não crê em mim, acredite nas palavras deste bispo católico, que falou à BBC há só 2 anos. Confira o clipe. Pastor adventista do sétimo dia, você crê que o fim está chegando? Não necessariamente neste ano, mas acredita que está chegando. O que vai acontecer? Sim, eu creio que está chegando. O que vai acontecer é o seguinte: de acordo com o relato bíblico, Cristo vai descer do céu com seus anjos. Ele está vindo
para levar aqueles que o aceitaram, que foram salvos por sua graça. O que vai acontecer literalmente? Vai acontecer literalmente. Haverá som de trombeta no céu, com a voz do arcanjo, e a aparição de Cristo, literalmente, com seus anjos. Ele vem para levar aqueles que o aceitaram e creem nele. Vai resgatá-los dessa terra e assim fará justiça. O céu vai abrir, o céu vai abrir. Vai descer com seus anjos e levar aqueles que foram salvos pela sua graça. Espere um minuto. Ouçam, isso está tudo na Bíblia, certo? No Apocalipse. Está no Apocalipse e em Tessalonicenses, no livro de João. E depois, há um período de 1000 anos. O que acontece neles? Há um período de 1000 anos e os 1000 anos começam com a vinda de Cristo. Ele vem para levar, como eu disse, aqueles que foram salvos por sua graça e aqueles que não aceitaram a Cristo, porque Deus dá a todos a chance para aceitar a salvação, gratuitamente, para os que o aceitaram. Portanto, não só os adventistas, certo? Não só os adventistas do sétimo dia, as chances para todos. Para os que aceitaram a Cristo, mas não os muçulmanos, os hindus ou... No livro de João, capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só leva os que creem nele. E o que dizer de crianças? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É uma declaração radical. De fato, radical. Desculpe-me, deixe deixe terminar. Por isso concluímos que somente a salvação em Cristo. Salvação vem através dele. Ok, já temos uma ideia. Já temos uma visão do que vai acontecer. Está na Bíblia, desculpe, está na Bíblia. Isso é fundamentalismo. E o fundamentalismo cria problemas em todas as religiões mundiais. Gera problemas. Esta é uma interpretação fundamentalista das Escrituras, que mal compreende um trecho bastante poético no livro de Apocalipse, que mal compreende a visão de Paulo que o reino estava para vir imediatamente, não daqui a 1000 ou 2000 anos, mas como sabemos agora, este foi um equívoco de Paulo e dos primeiros cristãos. Eles pensavam que Cristo estava voltando. Nós trabalhamos com uma outra compreensão, base, mas está no Novo Testamento. Mas e daí? Há coisas no Novo Testamento, Nick, que temos que reinterpretar à luz da crítica bíblica e da compreensão moderna das Escrituras. E essa abordagem fundamentalista não funciona. Bem, senhoras e senhores, aí está. De acordo com o Papa Francisco e seu papado, cada grupo ou indivíduo que crê que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, ou que a segunda vinda de Jesus Cristo será um evento literal, físico e pessoal, e esses indivíduos e esses grupos, apesar de não advogarem nenhum tipo de violência, mesmo que nunca bateram em ninguém, mesmo assim são violentos, de acordo com o Papa Francisco. E se a oportunidade se apresentar, esses grupos irão praticar atos de violência, em nome de Deus, de acordo com o Papa Francisco. Você conhece algum grupo ou indivíduo assim, que crê que a Bíblia é a inquestionável e infalível palavra de Deus, que Cristo vai voltar no planeta Terra literalmente, fisicamente e pessoalmente pela segunda vez? Avise-os de que o Papa Francisco está declarando ao mundo que eles são violentos. E essa é uma afirmação muito perturbadora e perigosa, feita pelo homem ao qual o mundo está olhando, como o líder mundial de moralidade e pacificação. Senhoras e senhores, a Bíblia nos diz em Daniel 8:25, um verso ao qual todos os protestantes do passado, incluindo Sir Isaac Newton, apontaram, um verso bíblico que define o anticristo como sendo o Papa. Nos é dito ali que por nossa política e pela sua política também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E eu acho muito interessante que a Bíblia diz que o Papa
pela sua política, vai fazer com que o engano, ou seja, mentira e traição, prospere na sua mão, porque a palavra política ali significa inteligência. E de acordo com o ex-diretor da CIA, E. Howard Hunt, a instituição jesuíta é a agência de inteligência mais avançada e formidável que já existiu. E o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Por isso, como a Bíblia diz, pela sua política, ou melhor, por sua inteligência treinada pelos jesuítas, no caso do Papa Francisco, ele está enganando a maioria de nosso mundo, não somente em trazê-la em suas mãos e fazer que olhe para ele como alguém que tem a autoridade de ser o principal agente de moralidade e pacificação, mas também está enganando a maioria dos habitantes do planeta Terra, fazendo com que creiam que ele é o líder mundial mais humilde e piedoso que existe. Enquanto que, de acordo com a palavra de Deus, ele se está magnificando a si mesmo no seu coração. É isso que diz a Bíblia em Daniel 8:25. Sabe, ao olhar para o Papa, você pode enxergar um homem humilde, modesto, amável, que só quer o bem para todos. Mas a palavra de Deus nos diz que o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. E de acordo com a palavra de Deus, este homem é orgulhoso, que no seu coração se engrandece. E enquanto ele faz isso, a Bíblia continua dizendo em Daniel 8:25, e pela paz destruirá a muitos. Verdadeiramente, os habitantes do mundo, os próprios líderes das nações desta terra, estão agora olhando para o Papa como o principal agente de paz do planeta Terra. Quando ele fez esta citação que os fundamentalistas são violentos, o que ele queria dizer era simplesmente isso. Para que haja paz entre as nações, para que a unidade seja fomentada entre todas as religiões, os fundamentalistas têm que sumir, porque paz e unidade não podem coexistir com o fundamentalismo. Ele, com isso, está colocando em perigo a vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que creem em toda a palavra de Deus, e que o Senhor e Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, um dia vai voltar para nos salvar, literalmente, pessoalmente e fisicamente. O Papa está armando uma guerra contra o povo de Deus. A Bíblia nos advertiu que isto aconteceria em Apocalipse 12:17, que diz: e o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Senhoras e senhores, a Bíblia nos diz em Apocalipse 13:4, que adoraram o dragão, o diabo, que deu autoridade à besta, que é o papado liderado pelo Papa. E adoraram a besta, o papado, dizendo: quem é como o Papa? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Você acompanhou a viagem do Papa à Palestina sem vidro blindado. E ao Papa sair às ruas da Itália, em uma zona controlada pela máfia, sem vidro blindado. O Papa estava enviando uma profunda mensagem, dizendo: não há líder mundial que ousaria ir a esses lugares sem a proteção de armamentos ou vidro blindado. Mas eu, o Papa, posso fazer isso porque quem é semelhante à besta? Quem pode fazer guerra contra a besta? Porque eu sou o homem da paz. Meus amigos, há alguém que vai fazer guerra contra ele e que vai vencê-lo. Porque a Bíblia nos diz em Daniel 8:25, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, este poder do anticristo se levantará contra o próprio Jesus Cristo, mas sem mão será quebrado. O próprio Deus vai destruí-lo. Por isso a Bíblia nos adverte em Apocalipse 13:8, e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você pode ver agora. Agora você já enxerga como a maior parte do mundo está inclinado a cair sobre seus joelhos e adorar a besta. Só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, somente aqueles que têm sua roupa lavada no sangue de Jesus Cristo, só aqueles que agora caem sobre a rocha, Cristo Jesus, e se quebram. Volte-se a Ele em arrependimento, volte-se a Ele em oração.
Peça-lhe sua graça, peça-lhe seu poder para viver uma vida de vitória sobre o pecado, em oração e estudo de sua palavra, desenvolvendo um caráter que reflete o caráter do nosso Salvador. Somente aqueles que têm essa experiência terão seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e não se maravilharão após a besta. Eu oro para que você esteja neste número. Escolha sabiamente.